Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast O Destrave, a Chave para o Sucesso. Eu sou a Carla Dalan e hoje eu estou recebendo uma mulher de muito sucesso, uma águia, que é a Vanessa. A Vanessa é advogada, é mentora de advogadas e já é uma referência nesse quesito. Vanessa, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso recebê-la aqui. É um prazer também. Muito obrigada. Vanessa, me conta o que é o sucesso para você? Como que é essa jornada de sucesso aí no seu dia a dia? Eu vim para cá pensando nessa pergunta sobre sucesso, refletindo sobre isso. E hoje o sucesso é o que eu vivo no meu dia a dia. Sucesso para mim hoje é poder buscar o meu filho na creche, levar ele para a creche, poder hoje estar aqui num horário de trabalho, um horário comercial, estar perto da minha família, poder viajar quando eu quero viajar, não apenas nas férias pré-determinadas. Então, sucesso é muito do que eu já vivo no meu dia a dia. Posso dizer assim que sucesso é um estado de consciência para mim hoje, de usufruir tudo que eu já conquistei. Então, quando eu penso em sonhos, eu vejo como metas, mas não como sucesso, porque sucesso eu já tenho no meu dia a dia. Então, é a minha família, minha saúde, o meu escritório, meus sócios, meus colaboradores, tudo. É a minha vida hoje. Gente, que importante. Eu tô arrepiada ouvindo isso, porque não é o que a gente vê normalmente, não é, Vanessa? Nossa, o sucesso é o que eu já vivo hoje. Óbvio, a gente sempre almeja mais, mas como você falou, olhar para isso como metas, como sonhos, e não como necessariamente o sucesso. Sim. Porque a gente realmente almeja e lança isso. Eu vou ter sucesso quando eu chegar lá. Mas talvez você já vive tudo aquilo que você já sonhou algum dia. Exatamente. Porque isso que você vive hoje já foi um sonho. Já. Não era essa realidade, nem sempre foi assim, não é? Como que é isso? Como que foi isso? E nem esse conceito de sucesso. Então, refleti sobre isso também, porque há 10 anos atrás eu tinha um outro conceito de sucesso. Para mim, sucesso era chegar aos 30, tendo um apartamento, estando estável financeiramente. Não sabia ainda se era tendo meu escritório, se era em outra área do direito, tendo um relacionamento estável, né, um marido, talvez começando a pensar em filhos. 5 anos atrás, eu já tinha outra visão de sucesso, já era outra coisa. Por quê? Porque quando se pensa, 10 anos atrás, eu pensava o sucesso como um lugar que se chega, um momento da vida em que cheguei lá, sabe? E para mim foi meio que o contrário, tipo, quando foi cheguei lá, aí que eu comecei a pensar, não, calma aí, isso aqui não pode ser sucesso para mim. Porque eu acabei deixando muitas áreas da vida em suspenso para alcançar o sucesso que eu entendia como sucesso na época. Mas não era sucesso, era apenas metas e específicas em uma área em especial da minha vida. Então, eu abdiquei de muita coisa. Não me arrependo, claro, porque tudo isso foi uma construção, tudo isso me trouxe até aqui. Mas mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, eu comecei a ver que eu queria algo além daquilo, que não poderia ser o auge, tipo, não pode ser só isso aqui, eu quero algo mais. E aí que iniciou meu desenvolvimento pessoal mesmo, que eu posso dizer assim. Eu comecei a buscar capacitações, primeiro pensando na minha equipe. Como eu vou desenvolver a minha equipe? A equipe estava crescendo, o escritório estava crescendo, e eu precisava de ferramentas para poder gerenciar o escritório. E aí, com isso, veio, de fato, o meu melhoramento. Né? Então, eu acho que esse é o maior insight do sucesso. O melhoramento começou em mim e eu transbordo hoje nos meus negócios. E a partir daí, eu me apaixonei total por esse mundo do desenvolvimento humano. Fiz diversas formações nessa área e tudo. E eu acho que é isso. O sucesso, quando a gente se transforma, a gente transforma todo o nosso meio, todo o nosso ambiente, os nossos negócios, tudo. Então, eu percebo uma evolução num curto espaço de tempo, 10 anos, de um conceito tão importante para a maioria das pessoas, eu posso dizer assim. E de quanto eu percebo que a maioria das pessoas, de fato, vê isso como um lugar, porque eu já vi como um lugar. Só que quando eu cheguei lá, eu senti um vazio tão grande, porque era tudo recheado de muita expectativa.
E aí, quando eu alcancei, eu falei, caramba, mas é só isso? Sabe? E aí eu comecei, é como se fosse uma volta para casa, uma volta para o meu eu, uma reconstrução que foi envolvendo diversos fatores, né? Diversas áreas da vida. E aí hoje eu posso dizer que eu tenho sucesso. Porque não é algo que eu estou buscando, eu já vivo isso. Se quem tá nos acompanhando aqui parar agora de escutar esse podcast, eu tenho certeza que se absorver cada palavra que a Vanessa acabou de proferir aqui, pode mudar completamente o jogo. Hoje a nossa realidade é de encontrar um lugar de sucesso, mas ele já habita dentro de nós. E como que você faz, Vanessa, para equilibrar então hoje todas essas áreas da vida ou para se sentir feliz e realizada em todas elas? Mentoria, acompanhamento não tem fórmula mágica, sabe? Então, é sempre estar com alguém, né? Alguém te mentorando, alguém te auxiliando nesse processo. E, principalmente, ver como metas, objetivos em cada área. Então, é separar de fato essas áreas. Porque eu já tive muito sucesso, que eu entendia na época em algumas áreas, e as outras estavam largadas, porque eu priorizava muito uma coisa. Hoje, o que eu busco, principalmente, é ter esse equilíbrio. Que nem eu falei, é poder ter tempo com o meu filho, ter tempo para viajar, mas também ter tempo para trabalhar, para desenvolver os meus projetos, para poder estudar, me capacitar, me desenvolver para desenvolver minhas mentoradas. Então, o que eu busco fazer é quadro dos sonhos. É algo que eu faço há muito tempo e sempre funciona para mim. Eu acho que quando a gente cria algo na nossa mente, ele já é real. E você fala muito isso e eu acredito porque eu já vivi isso, na minha vida eu vivo isso. Então, eu sempre fui meio que motivada por isso. Então, eu crio um quadro dos sonhos e aí eu vou desenvolvendo as metas. E ano passado eu zerei um quadro que eu fiz lá em 2022. Nossa. E é incrível essa sensação de que pensar, poxa, agora eu vou começar a reconstruir. Então, é por isso que eu digo, é sentir que a gente está vivendo aquele momento, aquelas conquistas, porque senão a gente está sempre querendo mais. E claro, eu quero muito mais do que eu tenho hoje, só que isso não vai me deixar infeliz, não vai me deixar num lugar de frustração. Hoje, por exemplo, eu tenho 2 projetos. Um que é o que... Projetos não, 2 negócios. O escritório da advocacia e as mentorias para advogados. Hoje, as mentorias, elas tomam mais ou menos uns 20% do meu tempo. E é o que eu posso direcionar hoje. E em momentos, eu já fiquei muito frustrada com relação a isso, porque eu queria mais. Só que quando eu olho para as outras áreas, eu penso assim, será que eu quero abdicar do que eu tenho, do que eu já conquistei, para dar mais energia aqui, para desenvolver outras estratégias? E aí eu penso, não, eu não quero, não é esse o momento. Então, eu acho que essa é a forma de lidar com a frustração, porque a gente é bombardeado o tempo inteiro. O tempo todo a gente fica recebendo informações de faça mais, faça diferente, absorva mais alguma coisa, e a gente tem que saber filtrar, porque senão a gente se torna uma esponja cheia e sem movimento, sem fazer absolutamente nada. Então, hoje, normalmente no final do ano, início do ano, eu traço as minhas metas, trabalho meu quadro dos sonhos e eu sigo com base nisso. Elas não são fixas, né? Elas têm uma mobilidade, mas isso me dá um direcionamento do que eu vou seguir em cada área, sabe? E até falando nisso, na semana passada, eu completei 20 anos de relacionamento. E pensar assim de que, poxa, às vezes a gente pensa só no profissional, que sucesso é um negócio, é faturamento. E claro que é, porque isso nos proporciona a vida que a gente merece levar. Mas quanto além disso existe, né? E quanto é uma construção. Então, ter um relacionamento de 20 anos, para mim, assim, semana passada foi um marco, de fato, sabe? Eu imagino. Até pela realidade que a gente vive hoje, sim, culturalmente, né? De tudo. Então, de quanto que hoje eu percebo que cada vez mais eu consigo gerar esse equilíbrio. Só que também, ao mesmo tempo, não pode ser nada utópico. Porque, assim, eu quero faturar mais esse mês no meu escritório. Eu vou ter que ter estratégias para isso. E eu vou ter que colocar energia e tempo. Então, pode ser que, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa que eu fazia, né, de algo pessoal. Vou ter que dedicar um pouco mais naquele mês, porque é algo excepcional, é algo diferente.
Mas isso não vai ser a realidade sempre. Então, eu acho que o equilíbrio, ele não é igual em todas as áreas. Nunca vai ser 10% relacionamento, 10% negócio, 10% família. Não existe muito isso. Às vezes, a gente vai focar mais na saúde, a gente vai focar um pouquinho mais em ter tempo com os filhos, com o marido, nos relacionamentos. Daqui a pouco vai ser mais estudo, vai ser mais negócio. Então, eu acho que isso que é a dinâmica, o melhor da dinâmica, porque ela nunca é igual. Eu E é a concordo gente que escolhe. perfeitamente com essa analogia. Eu também não acredito que existe um equilíbrio perfeito da vida, equilibrar os pratos em todas as áreas, porque de fato não existe, né? E essa busca, ela se torna pesada. Ela se torna, como você falou, utópica. Porque não existe. Então, quando você olha para isso e você consegue encontrar um meio termo e fazer com que... Beleza, é esse mês. Querer todo mundo quer, né, Vanessa? Mas e quem que tá disposta a pagar o preço para tornar isso real? E eu achei incrível algo que você falou, que foi de entender o seu momento e entender que você não estava disposta a pagar o preço por algumas coisas que você achava que queria. Porque, como você falou, nós somos muito bombardeadas, sim. E aí, parece que a gente quer viver todas essas realidades, mas a gente está disposta a pagar o preço? Talvez não, e tá tudo bem. Ter essa clareza, essa tomada de consciência torna esse processo mais leve e faz com que você reconheça a sua jornada também. Você entenda que você já vive o processo que há muito tempo você desejou. E você até comentou que teve um momento, um marco zero, onde você precisou olhar para isso por algum motivo, que foi esse staff, né? Poxa, eu cheguei lá. E todo mundo vive esse processo. E por isso a gente fala, aproveita a jornada. O sucesso está no processo, no movimento. Eu falo muito isso. Porque chegar lá é só um lugar. E gera um vazio. Gera o vazio. Aí, e como foi isso para você? Para mim, a sensação era exatamente essa. Quanto mais eu me aproximava, mais esse vazio aumentava. E chegou um momento que eu não sabia muito bem como lidar com isso, sabe? E aí que eu me aproximei das áreas do desenvolvimento humano. E aí eu fui numa formação, nada relacionado ao direito. Nada. Né? Fiz uma mentoria, fiz assim, poxa, existe algo além. E eu sempre fui apaixonada por tudo que envolvesse a mente, sabe? Então, eu sempre li muito, sempre pesquisei muito, já utilizava a auto-hipnose na minha vida antes de buscar as formações, antes de viver o processo da auto-hipnose, né? Tanto é que eu sou tão apaixonada que depois de ter vivido o processo da auto-hipnose, inclusive, eu fiz uma formação em hipnose para poder viver isso todos os dias na minha vida. E eu acho que é um lugar que, assim, se a gente chega e percebe que chegou, a gente consegue sair. Mas muitas pessoas não percebem que estão nesse lugar de frustração. E é muito fácil se frustrar com relação a tudo. E nós já conversamos muito isso, principalmente quando a gente envolve maternidade. Hoje eu tenho um bebê, né? Eu chamo de bebê ainda, mas não é bem um bebê, porque ele já tem 1 ano e 8 meses. Até os dois dizem que dá pra gente considerar. Eu tô considerando isso porque é tão bom chamar de bebê. Depois chama do quê, minha gente? Continua sendo um menino, mas por enquanto vou chamar de bebê. Um bebê de 1 ano e 8 meses, e eu percebo quanto a minha vida mudou depois da gestação. Foi mais um marco na minha vida, com certeza absoluta. Eu me reinventei, eu acredito, de todas as formas. E eu brinco que não foi só o cabelo. Porque o primeiro sintoma é o cabelo, a gente quer mudar a roupa que a gente usa. Fase. Mas é porque isso é uma forma de a gente mostrar para as outras pessoas o que mudou lá dentro. E também na questão das prioridades, né? E aí eu acho que a maternidade me trouxe... um pouquinho da idade também, me trouxeram essa segurança para dizer assim, não, isso eu quero, isso eu não quero para minha vida. Que é uma forma de se posicionar também. Que por muito tempo, que nem eu falei, a gente é muito esponja. Vai recebendo e vai se colocando num lugar que às vezes não é o teu. E o principal nesse processo foi saber quem é a Vanessa. Né? O que a Vanessa gosta, o que a Vanessa quer, e juntar isso com as outras pessoas que convivem comigo. Então, dentro de um relacionamento, dentro de uma sociedade, dentro da família, porque normalmente é conflitante. Sim, somos diferentes. A gente conflita com nós mesmos, imagina com as outras pessoas. Então, é essa harmonia de entender que às vezes, eu vou ficar frustrada sim, porque eu tinha uma expectativa. E vai acontecer, acontece todo dia com relação a algo. Mas que é ter ferramentas
no nosso dia a Comunicar dia, também, né? para poder sair desse lugar. Né? Então, beleza, eu queria algo, não deu certo, tá? Mas não deu certo por quê? Dependia só de mim? Dependia do quê? O que não aconteceu nesse processo? Então, eu acredito que muito é clareza. É clareza do que eu quero, do que eu permito, do que eu almejo. Aí, a partir daí, a gente vai construindo tudo que precisa para ter relações harmônicas, no geral, assim, da nossa vida. Eu tenho visto em muitos eventos que eu vou, uma pergunta que tem calado a multidão, que é: quem é você? É a pergunta mais difícil. Porque como é difícil se definir? Sim. Porque quando eu falo assim, quem é você? Eu já penso assim, Advogada, mãe. advogada, mãe, esposa. Mentora. Daí tu pensa na idade, onde tu nasceu, tudo, menos as tuas características, menos o que você quer demonstrar. Porque antes de tudo isso, existe uma mulher, existe uma menina, existe um coração cheio de sonhos, uma mente cheia de expectativas. E trazer isso, ou traduzir isso em palavras... E o natural é que quando a gente vá falar de nós, a gente pense nos defeitos. Então, quando fala assim, quem é a Vanessa? Eu começo a pensar, mas isso aqui, tal coisa tem que melhorar. Já se julga! E quando a gente fala de alguém, normalmente a gente pensa nas partes positivas, né? Então, isso é auto-amor, é autocuidado. Acho que isso eu aprendi muito nessa jornada. E é algo que, com certeza, tem que desenvolver cada vez mais. Mas é algo que realmente eu mudei nesse tempo todo aí. Reconhecer o seu valor, seu exatamente. tamanho, as suas capacidades. E não se deixar influenciar quando alguém te fala algo que não te cabe, que não te serve. Então, nesse momento, que foi uma das coisas que eu vivi na hipnoterapia, que era trabalhar a insegurança. Como a insegurança, ela pode te colocar, na verdade, te gerar uma frustração porque você não se vê da forma que as outras pessoas te falam, né? E aí você vai parar num lugar que não é o seu. E aí você se sente perdida. Né? Então, quando eu trabalhei isso na hipnoterapia, eu saí de lá e falei, caramba, existe uma outra Vanessa, que eu tinha esquecido ela, mas que eu não sou insegura. Né? Uma das minhas mentoras fala sempre assim, ser você dá certo. E aí, hoje, quando eu fiquei... Porque é a minha primeira participação no podcast. Quando eu fiquei meio ansiosa, assim, porque dá aquela primeira vez que eu vou fazer algo diferente, eu só pensei assim, ser você dá certo. E parece que já acalmou todas aquelas vozes que vieram e falaram assim, sei lá, dá uma desculpa. Nem vai que acontece algo, tu nem vai ir. Eu falei, não, calma aí. Né? Eu quero me colocar nesse lugar. Eu quero me desafiar, ao mesmo tempo que gera um equilíbrio, eu quero ter uma vida equilibrada, mas eu quero fazer coisas novas, eu quero experimentar muita coisa, né? Eu quero me desafiar. Então, estar aqui é um desafio pessoal também. Rompido com muito sucesso. Agora a gente tá imbatível. E quando você fala de ser você dar certo, é muito incrível porque a gente vai vivendo muitas personagens. A gente vai vestindo muitas armaduras ao longo da nossa vida. Para pertencer, para caber, para evitar o medo do julgamento, um olhar, uma crítica, né? Até estava falando antes pro Cássio aqui da produtora. Hoje eu recebi meu primeiro hater. Eu falei, uau, tá funcionando. Porque a gente se coloca em umas posições que... pessoas vão se identificar com aquilo que a gente fala e pessoas vão discordar e tá tudo bem, o mundo é sobre isso. Mas isso não pode calar a nossa voz. E você só conseguiu, e eu só consigo me posicionar e jogar a minha voz ao mundo porque nós sabemos quem nós somos, Vanessa. E não importa o que qualquer pessoa diga, a gente sabe que isso é ou não é a nossa realidade. Sim, é tão poderoso. Muito poderoso você saber quem você é, quais são os seus valores, até onde você está disposta a ir, quais são os seus limites, porque isso interfere na sua sociedade, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, em qualquer lugar que você vai, num próprio restaurante. Ei, eu não aceito isso, eu não aceito ser tratada desse jeito, porque você sabe quem você é. Agora, quando você começa a aceitar algumas situações, você se permite viver coisas que te remetem a alguns traumas, a forma como você foi criado, ou culturalmente mesmo, e a gente entra em algumas ciladas. Me conta agora em relação à maternidade. Eu sei que muita gente que me acompanha Vou também... até tomar uma água. Esse mexe com a gente, né? Eu já tô com os olhos cheios de lágrimas. E eu quero que você conta
Como foi? Porque no momento da maternidade, a gente se perde muito da gente. Porque nasce uma nova mulher junto com aquela criança, com aquele ser. E como foi esse processo para você? E conseguir inserir a maternidade em meio a toda essa jornada que já era, né, de sucesso, já vinha acontecendo e fluindo. Como é hoje ter o seu bebê na sua rotina, na sua vida? É extraordinário, não tem como descrever de outra forma. Mas a maternidade nos leva para um lugar, eu digo assim, para mim é a maior experiência que a gente pode viver em vida. Para mim não tem nada que eu possa viver que seja mais extraordinário e que modifique mais o ser humano do que a maternidade. É um renascimento real. Porque é clichê, assim, a gente fala, nasce uma criança, nasce uma mãe. É isso que acontece, porque é realmente isso, né? Começa com o fato de você descobrir. Então, a gente já estava planejando, queria ter um filho. Aí, tu não tem certeza se é aquele momento, se dá para esperar mais e tal. Ok, aconteceu. Uau, vamos lá. Começou! Aí, começa a viver um novo mundo. Voltado para aquele momento. E uma coisa que eu fico muito feliz de ter vivido muito esses momentos, sabe? Eu aproveitei muito a gestação, cada momento tirei tempo para ir no Pilates, tirei tempo para cuidar de mim, para cuidar do Luiz, sabe? Consegui viver esses momentos. E aí depois do parto é aquele turbilhão. Porque você tem que cuidar da criança, mas você também está num lugar que quer ser cuidado em algum grau, né? E aí entra a questão dos relacionamentos pessoais. A vida não para porque a gente teve um bebê, então a gente tem os negócios acontecendo, tudo acontecendo. E para mim, eu fiquei me sentindo assim que eu precisava mudar, né? Mudar o cabelo, mudar a roupa, porque de fato o que eu via antes já não me completava mais, sabe? Não representava realmente quem a Vanessa era. E junto com isso veio uma vontade de mudança. Tipo, eu preciso mudar muita coisa. E eu acho, assim, que eu evoluí em um ano, 10 anos, o que eu levaria 10 anos da minha vida, eu fiz em um ano. Eu acredito. Porque muita coisa, essa questão que eu falei do posicionamento, muita coisa, eu passei a dizer assim, não, peraí, não é isso, sabe? E que antes talvez eu teria relevado, sabe? Eu era daquele tipo, eu vou deixar passar para não arranjar confusão. Hoje não, eu não vou deixar passar, não vou deixar acontecer. E tudo isso foi aprendizado. E por isso que eu digo que em algum momento a gente se sente perdida, porque a gente vai conversar com quem? A nossa experiência de mãe é diferente da experiência do pai. Aí, o que eu tô sentindo, o pai não tá sentindo. Às vezes, ele pode até tentar ter empatia, mas ele não vai conseguir entender realmente o que é aquilo que a gente sente. Com a amamentação, com a privação de sono, com a mudança do corpo, com a mudança de sociedade, porque o pai, daqui a pouco, ele volta a trabalhar. A mãe tá lá com a criança. Aí ela passou o dia todo lá. Aí chegou ao final do dia, ela só quer 5 minutos para tomar banho. Mas ela vai tomar banho e a criança começa a chorar. Aí deixa o cabelo ensaboado. E às vezes a gente é levado ao limite, sabe? Sim. Então, o que me ajudou muito nesse processo foi ter um acompanhamento, né? Em grande parte, o seu acompanhamento. E por isso que eu me identifiquei tanto contigo, porque nós vivíamos uma proximidade com relação à nossa vida, né? Você tinha tido os ursinhos, estava vivendo a maternidade. E aí eu acho que a gente se entende melhor. Claro que às vezes a gente vai conversar com uma mãe que tem dores maiores que as nossas, e aí o que ela vai te orientar, o que ela vai te indicar, vai prejudicar ainda mais. Entendeu? Às vezes é só aquele momento, desabafo. Sim. Mas de fato não vai ajudar a resolver tudo aquele turbilhão que está acontecendo, porque é realmente um turbilhão de emoções. E isso foi extremamente importante no meu processo, foi a gente ter vivido todo esse acompanhamento, tanto é que às vezes chegava, era só para desabafar, dar uma chorada. E trocava figurinhas, porque aí também às vezes, né, tava vivendo alguma coisa também. E aí depois eu saí do ninho, sabe? Então eu fiquei 7 meses com o Luiz Eduardo em casa, consegui viver tudo, por isso que eu disse que eu não me arrependo de nada. Eu consegui viver toda a parte inicial, consegui viver a introdução alimentar. Aí eu resolvi dar os voltar. Primeiros passos. E aí é aquele momento que às vezes tu pensa, caramba, mas é tão bom ficar aqui que eu nem quero sair. E ao mesmo tempo tu precisa voltar.
Tu sente aquela necessidade de criar algo novo, de fazer mais, tipo, se tornar melhor. Eu acho que ser mãe me fez ainda mais, me gerou ainda mais a necessidade de ser uma pessoa melhor. E foi aí que surgiu a mentoria. Então, nesse período, eu utilizei muito também para desenvolver a minha mentoria para advogados. E foi tão bom, assim, estar ali com o Luiz, estar trabalhando num novo projeto, e aí depois voltar para o escritório. Hoje ainda, às vezes, trabalho em home office meio período, mas por opção, porque é tão bom ficar em casa. Às vezes a gente se torna tão produtivo que a gente não precisa estar no escritório, né? Porque tudo funciona pelo menos funciona sem mim lá. Graças à sua gestão, né? Essa Exatamente. brilhante gestão. Você tem esse trabalho lindo de conseguir gerir equipe, que a tua empresa não precise funcionar com você. O olhar do dono, sim, é importante. Mas ela pode e precisa funcionar sem. Esse trabalho é brilhante que você faz e eu me inspiro e me admiro muito esse trabalho, esse projeto, porque a gente vê muitas empresas necessitando dessa ajuda. Sim, né? Eu acho que esse é o grande diferencial. É porque, que nem eu falo, quando eu vivi essa fase, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, eu passei a não me ver mais só como advogada, passei a me ver como empresária. Então, eu sou uma empresária jurídica, eu não sou só advogada. Perfeito. Porque a partir do momento que eu tenho uma equipe, que eu tenho um negócio, eu tenho que gerir ele como um negócio. Eu não posso gerir como eu, empresa, sou só eu. E eu vejo quanto que isso me deu a segurança para viver a maternidade como eu sempre sonhei. Então, de poder ficar em casa, de não me preocupar se o faturamento ia ser mantido, se as coisas estariam sendo bem feitas, se os clientes estariam sendo bem atendidos, porque eu tinha uma equipe treinada para isso. Então, me deu a segurança para viver uma outra fase da minha vida que foi única. Então, eu imagino se eu não pudesse ter vivido, quanto isso teria me gerado frustração, sabe? Então, eu fico muito feliz por isso. Assim, foi uma construção. Eu utilizei muito do período da gestação também para fazer alguns ajustes. Na época, eu travei meu projeto de mentoria, porque meu objetivo era ficar com o Luiz o máximo de tempo possível. E aí, ter 2 projetos não iam funcionar. Então, eu travei a mentoria, fiquei apenas com o escritório. E, assim, foi a melhor decisão. Porque aí depois, já vivendo a maternidade, eu reiniciei esse projeto que eu tinha deixado engavetado. Mas não com chave. Só ali, né? Tudo. Só esperando, né, para voltar. Então, posso dizer que a maternidade foi uma das minhas grandes chaves. Impulsionou. Porque muitas vezes a gente vê, né, vidas falando do quanto a maternidade impede, do quanto a maternidade limita, Eu vejo só o contrário. Exatamente. Apesar dos pesares, que sim existem, não estamos romantizando, não queremos isso, mas queremos olhar para o positivo. Sim. Preferimos olhar para o positivo. Mesmo que, sei lá, eu não dormi essa noite, tá tudo bem, vai passar. E eles não serão para sempre os nossos bebês. Sim, né? e Talvez aí... daqui uns dias nem queiram mais que a gente entre no quarto deles. A gente vê, às vezes, alguma cena de adolescente, de filme e tal. Caramba, daqui a pouco é o Luiz. E chega muito rápido, então poder aproveitar desse tempo é precioso. Vanessa, e como foi esse impacto da mentalidade no seu sucesso, na sua jornada? Quando foi que você entendeu, caramba, essas chaves me fizeram ser quem eu sou hoje? Eu acho que foi muito cedo, assim, na minha vida. Porque um marco, assim, foi quando eu tinha 15 anos, que eu li O Poder do Subconsciente. E mesmo sem saber, eu passei a aplicar auto-hipnose na minha vida para tudo. E na época a gente vivia uma condição financeira muito difícil. E não tinha nem a possibilidade de estudar, fazer um curso superior, isso não estava dentro das nossas condições. Mas eu não me permiti ficar dentro daquela caixinha, sabe? Então, esse livro, eu posso dizer assim, que foi um marco, porque ele me trouxe um mundo de possibilidades. Isso a gente está falando há muito tempo atrás, que quase nem existia internet, não tinha nada. Então, tu descobrir um livro que te marque, assim, a tua vida é incrível. E aí, a partir disso, eu comecei a buscar mais. Eu sempre fui uma buscadora. Então, de querer mais, eu quero aprender mais, eu quero... Se tem alguém fazendo algo diferente com menos, eu quero saber como, sabe? E aí, a partir de então, a minha vida toda foi assim. E quando eu senti de novo essa necessidade, foi quando eu não tinha habilidades suficientes para lidar com a expansão do meu negócio, que era o meu escritório. E aí eu pensei, poxa, o que eu vou fazer? Eu vou travar o meu crescimento ou eu vou buscar ferramentas, né? Eu vou me melhorar. E aí eu fui me melhorar como gestora. Então, a partir desse momento,
a mentalidade já era uma clareza, né? Eu já sabia que eu precisava trabalhar a minha mentalidade. E tanto é que hoje, se eu for dizer assim, qual o maior desafio do teu negócio? Ainda é a mentalidade, porque sempre vai ser. Então, a gente consegue se ver como a gente está hoje, mas pensar muito além, aí depende da mentalidade. Porque senão vem aqueles pensamentos sabotadores, que vão dizer, não, calma, pra quê? Eu já pensei e já fui questionada, inclusive, por outras pessoas com relação à mentoria, por exemplo. Tá, mas por que tu vai começar isso agora? Já tô tão bem como está. Tipo, que sei vai lá, mexer nisso? é começar do zero, porque... Sabe? E aí eu comecei a me questionar, tá, mas por que mesmo? Por que eu quero isso? Quando eu comecei, eu pensei, poxa, podia estar fazendo qualquer coisa. Ou tá fazendo nada. Por que eu vou fazer isso? E aí é aquilo que te preenche além do dinheiro. Aquilo que tu faz porque tu ama fazer. E eu amo fazer isso. Então, vai além, sabe? Chega a brilhar o olhinho de fato, sabe? Então, é algo além. Não é só por dinheiro, é por prazer pessoal, né? E aí, começa a trabalhar, de fato, a mentalidade. Tanto é que quando eu atendo as advogadas, o primeiro passo é sempre mentalidade. Porque é tão difícil, isso a gente já falou antes, mas é tão difícil a gente se enxergar realmente como a gente é. Então, a mentalidade vai ser sempre para qualquer próximo passo, vai ser antes trabalhar isso, para depois conseguir alcançar. E um dos insights que eu tirei desse livro, que eu levo para minha vida, é que se a mente pode criar, a gente pode realizar. Então, se você consegue visualizar isso, já é real. Então, isso eu aplico muito na minha vida para tudo. Só que, às vezes, a gente tem traumas ou bloqueios que não permitem que a gente consiga sequer visualizar. E aí entra se colocar num lugar e dizer assim, poxa, eu tenho que aprender também. Eu tenho que ser mentorado. Não posso só mentorar alguém. Eu tenho que me trabalhar. E também no que a gente já falou. Então, primeiro a gente se melhora para depois transbordar em todo o restante. Então, eu sou sempre assim. Eu sempre tenho alguém, sempre estou em acompanhamento e a gente vai vivendo fases. Então, por exemplo, eu já pensei que eu tinha resolvido alguns traumas. Né? Aí, quando aconteceu alguma outra coisa, eu falei, não, caramba, não resolvi ainda tudo. Eu ainda tenho algo além. Então, cada fase que a gente vai vivendo, a gente vai trabalhando algo novo e, consequentemente, a gente vai acessando algo novo. Porque a gente dá conta de resolver. Então, as coisas vão vindo. E isso eu acho que é a vida, né? Esse é o sentido da vida, é o melhoramento constante. E sabe por que a gente precisa... Ai, mas eu achei que eu tinha resolvido. Porque em cada nível que a gente chega, a gente se depara com um novo teto. E a gente precisa romper esse teto, que antes parecia impossível. E para que eu rompa isso, eu preciso desbloquear talvez uma insegurança, uma falta de merecimento, um medo, uma crença financeira, né? Então, você precisa sim olhar para essas áreas e a cada nível, a cada degrau. Ah, beleza, eu subi 3, mas chegou no 4, empaquei. Olha, vamos olhar para isso, vamos entender por quê, da onde que vem. Então, que bom que a gente pode, né, se melhorar e evoluir a cada dia. Que bom que existe essa possibilidade. E eu também sou super adepta de ter alguém comigo caminhando. Nós, mentoras, precisamos de mentoras. Porque precisamos de alguém que estão em níveis acima, como a gente comentou, ou que conhecem de alguma área que a gente ainda não domine, para que a gente consiga caminhar e romper essas barreiras que para nós também existem. Mas a gente tem ainda mais consciência e clareza de como vencer, de como superar ou de onde buscar essa ajuda. E essa tomada de consciência muda tudo. Porque às vezes assim, a gente não sabe que a gente não está alcançando aquele objetivo, aquela meta por medo ou por insegurança. A gente só não consegue alcançar, mas não consegue identificar sozinho. E às vezes em uma simples conversa, na terapia, no acompanhamento, você vai identificar. Perfeito. E a partir daí você vai começar a trabalhar. E nisso, uma das principais chaves foi, de fato, a hipnoterapia, né? De identificar o real problema, onde surgiu aquilo. E já resolver, sabe? Então, para mim, e depois utilizar a auto-hipnose no dia a dia, para tudo. Essa ferramenta é muito poderosa. Eu ouso dizer que tem águias que falam que é a melhor de toda a mentoria, porque, de fato, quando você usa... E tem águias que não usam todos os dias, mas a gente percebe, das que usam, das que não usam, o quanto os resultados fluem. Porque tudo começa aqui, né, Vanessa? A nossa gestação, os nossos sucessos, os nossos resultados. Olha só, você disse que aos 15 anos você não tinha nem a possibilidade de fazer uma graduação.
Hoje, além de graduação, você já tem várias outras especializações e você tornou possível. Porque você não aceitou aquela realidade como, aquela condição atual como realidade. Exatamente. E isso te trouxe até aqui e vai te levar, com certeza, a muitos outros níveis. Porque isso está em você. Você decidiu que você pode, que você consegue. E como é uma expansão. Então, eu expandi, eu não vou mais retornar ao nível, não tem Não como. tem como. Então, é daqui para cima, não volta, sabe? Então, Perfeito. é magnífico, porque eu acho que quanto mais a gente busca, mais a gente recebe de fato. Sim. E mais a gente pode entregar. Pode transbordar. E você falou também dos mentorados, dos mentores, e a gente está buscando. O nosso mentorado, quem senta na nossa frente, vai chegar até onde a gente chegou. E por isso, eu vejo que você é muito parecida comigo nisso. A gente não cansa de investir. A gente não cansa de buscar. Mesmo com filhos, mesmo novinhos, com a realidade que a gente está vendo, a gente está ainda ousando ficar dias fora, em estados completamente diferentes, buscando mais. E não só pelos outros, mas primeiro por nós. Sim. E a partir de nós, gerando esse movimento e essa transformação. É muito comum que pessoas sentem na nossa frente com dores que a gente já viveu. E você fala, caramba, é muito comum. Por quê? Porque a gente atrai os semelhantes. Por isso que a gente se conecta tanto. Quando a gente começou a conversar na primeira vez, a gente falou, meu Deus, o que essa menina quer? O que eu tenho ainda que aprender com essa mulher? Porque não é possível. E sim, né? Já veio pessoas até mim, engenheira, mãe de gêmeos. Eu falei, calma, universo, tá demais. E é isso, porque a gente acaba atraindo. E que bom que a gente se permite continuar investindo e buscando. Vanessa, você chegou lá. Imagine que hoje é seu último dia aqui na Terra, você chegou, você já vive o sucesso, você tornou real seus maiores sonhos, o Luiz se tornou um homem de sucesso, que esse é o nosso maior objetivo, né? Ele seguiu o seu legado, você conseguiu. Quem foi a Vanessa? Eu acho que foi essa pessoa realmente que não aceitou o local em que estava, que as condições não determinaram quem ela queria ser. Porque quando a gente assume a nossa essência, quem a gente vem para ser, o legado que a gente quer deixar, não importa a situação que a gente está. Até me emociono, porque é bem emocionante, realmente. E porque até quando tu falou assim, porque a gente viaja, a gente investe, aí eu penso assim, caramba, mas eu estou deixando de ficar com o Luiz Eduardo para fazer isso, mas ao mesmo tempo eu penso que o que eu quero deixar para ele? E se amanhã eu não estiver mais, né? Eu não quero que ele tenha medo. Eu quero que ele faça o que ele quiser fazer, entende? Então, eu acho que a maternidade, ela não nos limita. E isso é o meu legado. Eu não quero ter limites do que eu posso fazer. E quero continuar vivendo assim a vida toda. Não que nem as pessoas que dizem, chega aos 50, me aposentei, é isso, não tenho mais nada para viver. Pelo contrário, eu quero ter essa energia, essa vontade de aprender, de me melhorar até o meu último dia aqui e que esse seja o principal legado para o Luiz. E para as outras pessoas, né, que conviveram comigo e tudo. E o principal também é ter alegria e leveza nessa jornada, né, que não precisa ser pesado. Que isso foi algo que eu mudei muito, né? Então, muito focado em resultado. Então, se eu tenho resultado, não vou nem no banheiro, eu vou ficar trabalhando aqui horas. E isso eu mudei muito na minha vida. Então, beleza, eu tenho resultado, sim, mas eu vou continuar me priorizando nesse processo. E isso, eu acho que eu mudei muito também pelo Luiz. Porque eu queria que ele visse uma nova versão da mãe dele, transformada, sabe? Então, foi muito magnífico. Espero que se eu conseguir deixar esse legado para ele, já valeu. A gente aprende muito que é pesado, que é difícil, porque a gente vem de uma geração que foi realmente difícil. A gente passou por situações muito desafiadoras. E hoje, poder romper esse padrão e mostrar para o Luiz que, caramba, pode ser leve, que a mamãe pode estar aqui, que o dinheiro continua vindo, que o dinheiro é energia, que a gente pode construir a nossa realidade, desfrutar da vida, isso você já rompeu um padrão e mostra para ele que essa é a realidade dele. E esse é o maior desejo, quando a gente tem clareza dos padrões que a gente carrega e que a gente não quer passar. Então, isso eu tive muito cuidado, assim, tive muita vontade de resolver. Porque, poxa, isso eu não quero passar para o Luiz. Isso eu quero resolver antes, sabe?
E a gente vai continuar resolvendo no resto decorrer da da vida. E aí depois ele vai ter que trabalhar isso para não Tá passar tudo para os bem. filhos dele, e é isso mesmo. Mas de quanto que é bacana a gente ver, poxa, eu fazia isso lá atrás. Conseguir identificar, assim, o que a gente já rompeu, as barreiras que a gente já superou. Essa evolução. E que ele entenda que o fato de não estar presente fisicamente acaba não impedindo de que eu vou continuar amando ele, de que tudo vai continuar acontecendo, né? Mas o que eu quero que ele entenda é que ele tem várias versões na vida dele e que ele pode ter sucesso em todas, como eu tenho hoje. Uau, que lindo! Eu queria que você deixasse uma mensagem para o público que está nos assistindo. Na verdade, com essa resposta, eu senti que você deixou muitas mensagens, mas se tiver alguma frase que você puder deixar para essas águias que estão nos acompanhando, estão buscando essa tomada de consciência, estão buscando sucesso em algum nível ou construir uma mentalidade para isso, que elas possam te ouvir e se inspirar através dessa mensagem final. O que seria, Vanessa? Se está gerando desconforto, é porque não é o seu lugar. Então, busque ajuda. Às vezes, a gente não consegue resolver tudo sozinha. Muito pelo contrário, a jornada é marcada por muitas pessoas especiais, realmente presentes que acontecem na nossa vida. Você é um presente na minha vida. Veio no momento que eu precisava da maternidade, me auxiliando em muitas coisas. E assim é para todo mundo, sabe? Deus coloca as pessoas no lugar certo sempre. Então, se você... Qualquer situação que não está confortável, que está gerando desconforto, não se permita viver nessa condição. Sempre pode ser diferente. E isso pode ser em qualquer área da vida. Pode ser financeira, pode ser no negócio, pode ser saúde, pode ser qualquer coisa. Eu acredito que nada é impossível. Que nem eu falei antes, acho que essa seria a frase que eu deixaria, que se a nossa mente pode criar, a gente pode realizar. Então, não tenha uma vida medíocre, com medo de não querer realizar e chegar lá ao final e pensar assim, poxa, nossa, eu podia. Eu podia ter feito, eu deveria ter feito. Não, viva o máximo, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Então, o nosso legado, se hoje eu partisse, já estaria. Eu já criei ele. Então, se permita viver o hoje, porque é isso que fica. E a gente olhar para isso e ver que é possível, né? Que você não precisa se contentar com pouco. Exatamente. Que você pode transformar a tua realidade. Que aquilo que você viveu é só uma condição e não representa quem você é. Isso faz toda a diferença. E saber curtir essas fases. Também. Né? Entender que, poxa, eu tô numa fase X. Tudo a propósito. Né? Então, talvez eu não esteja numa outra fase. Que a gente conversou um pouquinho antes, né? Eu vou ver se eu vou fazer alguma coisa depois dos 18. Daí tu falou, não vai dar, mas também nós somos mães, não né? É difícil a gente conseguir. Hoje, na nossa realidade, incluir isso, sabe? Então, também é ter essa visão de que, poxa, às vezes eu não vou conseguir fazer, mas tá tudo bem, eu tô curtindo essa fase. Então, curta o processo, porque não tem um ponto de chegada. É só o caminhar. E nem replay. Exatamente. Passa muito rápido e a gente precisa desfrutar de tudo isso. Vanessa, eu sou muito grata pela sua vida. Você também é um presente na minha vida. Nada acontece por acaso. E às vezes a gente nem sabe tudo que ainda está por vir. E que Deus continue te abençoando grandemente. Que você viva essa jornada, que você desfrute ainda mais. Você nasceu para ser grande e que você transforme ainda muitas vidas através desse jeitinho. Vai quem ser. você é, tá bom? Muito Gratidão obrigada. pela sua vida. Obrigada. E a você que esteve até aqui, parabéns. Parabéns por se permitir. Eu tenho certeza que você foi inspirada pela história e pela jornada da Vanessa. Essa mulher que é além dessa advogada de sucesso, que se redescobriu como mãe, como mentora, como uma mulher capaz de completar sucesso em todas as áreas da vida, porque ela decidiu que assim seria. E se você acredita, você pode realizar. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau!